Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa última live de apresentações de TCC do curso de Matemática da Faculdade Unopar. Agora com a palavra o aluno Samuel. Boa noite, professora. Boa noite, Maria José. Boa noite, os colegas de turma. O tema do meu projeto de ensino é a importância da interpretação na matemática. Eu escolhi esse tema, na realidade, porque eu acreditava ser preciso que a gente visualizasse melhor a importância da interpretação. Porque eu acredito que o curso de matemática, a matemática em si, ela é uma disciplina muito mecânica, em que a gente faz as coisas muito assim, como é que eu posso dizer? De forma que a gente é acostumado a fazer aquilo ali, a gente aprende de uma forma repetitiva, que não é a culpa dos professores, porque eles aprenderam assim, eles estão simplesmente colocando a forma que eles aprenderam adiante. Muitos deles não tiveram a oportunidade de se qualificar, de estudar, de tentar buscar uma melhora com relação a isso. Eu acredito que é um processo que ele vai mudar de forma vagarosa, de forma um pouco, não tão lenta, né, como eu quis dizer, mas ele vai mudando. O principal motivo que eu escolhi esse tema foi eu queria entender porque eu, enquanto aluno, e os meus demais colegas assim tínhamos tanta dificuldade para resolver questões que elas eram contextualizadas. Eu lembro quando eu estava no ensino médio que o professor colocava as questões do Enem para a gente resolver. Quando ele colocava todo o assunto exposto no quadro, a gente matava a questão. Eu conseguia me saber bem, modéstia à parte, mas quando era para a gente retirar as informações daquilo ali, a gente tinha uma certa dificuldade. A teoria que eu me baseio é a THA, que é a trajetória hipotética da aprendizagem, que ela, a grosso modo, é como se fosse a curva de aprendizado do aluno entre a transmissão do conhecimento pelo professor, o aluno receber aquela informação, processar, compreender e conseguir passá-la adiante e fazer uso do aprendizado daquele momento. Os principais autores que eu escolhi foram Machado de Oliveira, Fonseca e Cardoso, que eu fiz até algumas citações deles, e uma mulher que eu esqueci, que é Lopes, o nome dela. Pode passar, professora. O objetivo geral e específico, eu acredito que ele é assim, bastante intuitivo, que é evidenciar a importância dessa questão da interpretação. Porque não adianta de nada você saber fazer a questão de uma forma mecânica, se você, quando pega uma questão exposta, você não consegue filtrar aquela informação. Porque quando nós terminamos o ensino médio, as opções que nós temos normalmente, fazer um concurso público, fazer um vestibular, fazer um Enem, todas essas questões nesses lugares são contextualizadas. Então, eu acredito que é muito importante você colocar que elas caminham, a interpretação e a resolução, elas são uma dependente da outra. Você não consegue fazer ela de forma muito direta. E o ponto que eu coloco também é que a importância de você conseguir resolver bem essas questões, de você conseguir se sobressair em questões contextualizadas, ela é extremamente importante. Ela caminha basicamente lado a lado com a mecânica. Porque se você sabe resolver a questão no braço, como a gente fala, se você sabe resolver a questão no braço e você não consegue retirar as informações, unir bem as informações, saber o que você quer, você não consegue solucionar. E geralmente essas questões do Enem, de vestibulares, até da própria faculdade, elas são questões bem contextualizadas, você precisa filtrar bem as informações para você conseguir resolver. Até porque, várias vezes, as respostas estão dentro das próprias questões. Pode passar, professora. Eu consegui material a respeito desse assunto na internet, li bastante alguns artigos. Não vou dizer que tive dificuldade para encontrar material, porque eu não tive, tinha muito material, porém, você girava muito em círculos. Você acabava fazendo ou lendo várias vezes uma coisa muito parecida, e foi onde eu tive um pouco mais de dificuldade. O planejamento foi, como é que eu posso dizer, não necessariamente de uma aula padrão,
mas com o conteúdo exposto em sala e o professor agindo assim, de forma interativa com os alunos, mostrando a eles, né, tentando tirar eles daquela zona de conforto e trazendo eles para despertar nem que seja um mínimo de curiosidade a respeito dessas questões. Mas uma explanação, uma explicação tranquila, uma explicação bem resolvida, com os pontos assim em que o aluno conseguisse assimilar aquela informação numa sequência correta, e o encerramento se daria na própria sala de aula, tendo sucesso na resolução de algumas questões, que poderiam ser, por exemplo, uma lista, 10 ou 15 questões, e você colocar e conseguindo resolver com os alunos e tendo sucesso da filtragem do que você queria explanar para eles. Podemos ir? Pode, sim, senhora. E assim, o meu maior desafio nesse meu projeto foi com que o aluno tivesse o mínimo de interesse a respeito dessas questões, que muitas vezes eu, enquanto aluno, evito questões mais contextualizadas, procuro atividades mais mecânicas. Na outra universidade onde eu estudava, lá na Federal, teve provas que eu fui fazer que eram 10, tinha um nome em cima, primeiro quesito, calcule e 10 letras, 10 integrais lá e a gente que se virasse para resolver. Ou integrais ou derivadas eram atividades mais mecânicas. Então, o principal ponto era que o aluno, eu enquanto aluno e o meu próprio aluno, ele tivesse curiosidade, interesse em pegar uma questão maior e dizer assim, não, vamos tentar, vamos olhar e vamos ver aqui, tentar filtrar, ver o que não é, que ele despertasse esse interesse para resolver e que ele conseguisse filtrar da forma correta, que ele conseguisse unir as informações de uma forma correta. Eu também percebi que esse problema ele existe por conta de uma sequela que eu colocaria ela assim, não como os responsáveis, mas assim como os principais protagonistas dessa história, que são o aluno. Muitas vezes o aluno não quer estar na escola, muitas vezes o aluno está lá na escola por outros motivos, por conta dos pais, por conta que ele tem que estar lá, o Bolsa Família, uma coisa e outra. O segundo, infraestrutura. Muitas vezes um professor da rede pública, no caso, para ele conseguir realizar um projeto ou alguma atividade, ele tem que tirar do próprio bolso. Isso é uma realidade, infelizmente. O terceiro ponto, infraestrutura. Muitas vezes o professor não conta com a infraestrutura correta. Eu vim ter contato com um data show já no ensino médio. O quarto, a questão da remuneração, que muitas vezes o professor, ele não é bem, muitas vezes não, é a realidade. O professor, se ele não for efetivo, ele vai ter uma dificuldade muito grande com relação à remuneração e fica muito complicado você fazer um planejamento de aula para várias turmas, em várias escolas, em vários turnos, porque o planejamento de aula é cansativo, é longo, e cada turma tem um ritmo e flui de forma diferente. E o quinto ponto que eu colocaria são os pais, que muitas vezes não cumprem com o seu papel. O envolvimento dos alunos nessas questões das atividades, para eles conseguirem filtrarem e aprenderem a importância da interpretação, é crucial. E eu acredito que uma forma de você sanar essa dificuldade seria estimulando os professores, buscando capacitá-los, tentando buscar com que os alunos se interessassem mais e que você conseguisse unir. Claro que não depende apenas do professor, só do aluno, mas assim, eu acredito que é um grupo, uma quantidade de ações que começariam a solucionar esse problema, que vem do Fundamental 1 até o final do ensino médio. Muito obrigado. Muito bem. Passo a palavra para a professora Maria José. Pois bem, vamos lá. Samuel, muito boa a sua apresentação. Senti a tranquilidade, a certeza de estar sabendo o que estava falando, igual quando se conversa com a sua mãe. Quando você conversa com a sua mãe, tem-se aquela tranquilidade, daquela pessoa segura no que ela faz, e eu senti essa mesma segurança com você. Como se estivesse ouvindo
ela falando, aquela segurança no que diz, aquela segurança no que fala, no que faz, aquela certeza. No seu trabalho escrito, caso você tenha interesse em fazer uma publicação, não teria muitas alterações. Muito pertinente seu tema, porque realmente é de grande dificuldade para todos os alunos, essa questão de interpretação. Como você bem disse na sua explanação, não é culpa dos professores, obviamente, é aí um conjunto de, vamos dizer assim, de propostas, de propostas mesmo, que nós temos, que nós não fomos preparados tal qual deveríamos ter sido, e isso implica um pouquinho nessa dinâmica que se trabalha com os alunos, apesar de que todo professor deve procurar meios, deve procurar fazer cursos, se aperfeiçoar, para que se tenha uma nova dinâmica, uma metodologia prática, para que o aluno compreenda. E, realmente, essa questão de interpretação, ela é ainda muito defasada, os alunos eles têm muita dificuldade e muitos professores ainda procuram questões menores e fogem, muitas vezes, daquelas contextualizadas. E como você bem falou, quando se chega numa questão de um concurso, no vestibular, do Enem, a primeira coisa que se encontra são as questões contextualizadas, que você começa lendo, já ouvi de vários. Você começa lendo, quando você chega no final, você não sabe o que tinha no início. E isso é um fator que deixa bem claro, bem nítido, que a falta de conhecimento quanto à interpretação de um texto. Também julgo que seja por falta de leitura. Quando você lê muito, quando você tem um tempinho para se dedicar para ler textos variados, assuntos variados, você tem um conhecimento maior e você tendo esse conhecimento, você não tem dificuldade em compreender um texto, em fazer a leitura e a interpretação do mesmo, né? Como eu havia dito, muito pertinente seu tema, uma vez que essa interpretação é um ponto aí chave primordial, né, para a resolução de qualquer situação, problema. Sendo assim, tendo em vista sua temática, o que deve ser feito na sua percepção para que as aulas de matemática, em especial no terceiro ano que você focou no terceiro ano, que é a turma concluinte, torne-se atrativa, dando ênfase ao ensino-aprendizagem do estudante? O que deve ser feito para que ele se sinta motivado, para que ele compreenda melhor esses textos, muitas vezes longos demais, não só no Enem, mas naquelas avaliações externas que, salvo esse ano por conta da pandemia, mas todos os outros, acontece a Prova Brasil, de 2 em 2 anos, acontece... tem a OBMEP, que é de matemática, e tem também outras provas externas que são propostas para eles, e que são questões contextualizadas. Então, o que você acredita que deve ser feito para que ele desperte, para que leia com atenção, ele se concentre, na verdade, para ler e compreender o que ele está lendo? Eu acredito, professora, que eu não sei se essa é a resposta que a senhora espera, mas eu acredito que o maior problema que o aluno tem é que ele consegue ler, mas muitas vezes ele não consegue compreender o que tem ali. Eu acredito que ele deveria ser mais estimulado desde a base, claro, não culpando os professores ou o sistema, nem nada do tipo, mas ele deveria ser estimulado da base, enquanto aluno, até os anos finais do ensino regular, a trabalhar com questões mais contextualizadas, que aquilo ali se tornasse algo menos mecânico. Enquanto eu tive a oportunidade de trabalhar na rede privada, eu percebi que os livros da rede pública e da rede privada são diferentes. Eu acredito que a mudança já está ocorrendo, que o ritmo é diferente e que você consegue observar que as questões já estão começando a ser mais contextualizadas. Acredito que levará um pouco de tempo, que é difícil realmente, mas eu acredito que com a paciência, com qualificação, assim, com mais especializações entre os professores, claro que muitas vezes o professor não é estimulado em estar perdendo o sábado e o domingo dele fazendo uma pós-graduação, um mestrado, fazendo
um planejamento de aula que, como eu falei, é muito cansativo, ele não recebe nada assim financeiramente, nenhum retorno por aquele momento, mas eu acredito que estimulando da forma correta o aluno e o professor, a gente vai conseguir ter sucesso em um futuro não muito distante. É verdade. Tudo isso aí é um conjunto, né, de atribuições que podem ser tomadas. Na verdade, são atitudes que devem ser, que o professor deve ter também, para que isso aconteça, né? Então, focando nesse terceiro ano, que é a turma mais, vamos dizer assim, que está mais relaxo muitas vezes, né? E que, na verdade, não era para estar. Era para estar, assim, mais apreensiva, mais, vamos dizer assim, mais agitada em relação a fazer o vestibular, o Enem. Então, como você falou, não só no terceiro ano, mas deveria começar bem do início, quando você disse assim, não culpa o sistema, mas se analisarmos direitinho, o sistema tem um pouquinho de culpa. Porque quando ele determina que o aluno não pode ser reprovado, que o aluno tem que passar, então ele vai ser aprovado de qualquer forma. Então, ele é aprovado sem saber. Então, o sistema, aí nessa questão eu discordo de você, e o sistema tem culpa sim. Muitas vezes ele quer aprovar e não quer qualificar. Mas eu acredito, em contraponto à senhora, não discordando da senhora, que isso é uma ação que ela vem de cima. Muitas vezes o professor ele não tem autonomia dentro da sala de aula dele. Na rede particular, o professor tem um diretor e tem professores. E na rede pública, o professor tem os demais colegas, o diretor, não, o supervisor, o diretor, o secretário da educação e talvez até o prefeito em si, que induz, eu sou contra, mas eu acredito que a aprovação automática é quase que uma realidade, ela existe e ela dificulta bastante a autonomia do professor enquanto profissional, para lidar o que ele acredita ser justo. Sim, já vivi as duas realidades, pública e particular, né, e vivo a pública, e realmente acontece dessa forma. Infelizmente, é assim. Então, tem-se muitas parcelas onde o professor está ali, vamos dizer, para fazer um comando que é enviado para ele, né? E ele tem que ter muito jogo de cintura, que muitas vezes é o que ele deve ter mesmo, é jogo de cintura, para que ele faça o negócio acontecer, de fato. E como você citou também, remuneração nenhuma, né? Difícil é o professor que não passa o final de semana e o feriado preparando aula, procurando material, né? Corrigindo a atividade, tentando diversificar. E muitas vezes encontra, sim, essas barreiras que impedem de colocar em prática. Graças a Deus, por onde eu passo, não tem esse problema, né, Amanda? Porque as barreiras nós vamos derrubando e vamos chegando lá com fé em Jesus. Mas, enfim, seu trabalho está ótimo, viu? Muito obrigado. Muito bem, Samuel. Agora sou eu. Veja bem, como eu disse a você anteriormente, eu fiz a leitura do seu trabalho. Gostei muito da forma como você apresenta as situações, a forma como você contextualizou o seu tema. E a sua apresentação vem só concluir o quão bom ficou o seu texto, né? Porque aí você observa uma tranquilidade na fala, na apresentação, muita segurança naquilo que foi falado, né? Então a gente tem dor de mãe. Uma apresentação muito tranquila, muito sucinta, né? E o texto muito bem feito, né? Então, da minha parte, estamos ok. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado, professor. Agora vamos a nós, Wadailson. Pegar o material. Vamos lá, Amanda, vamos lá. Fica à vontade, Wadailson. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Amanda, boa noite, Maria José, mais uma vez. Boa noite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Que sejam bem-vindos aqui à minha casa, ao meu local de estudo e de trabalho. Bem, é o seguinte, o trabalho que eu fiz, né, o projeto, foi sobre matemática financeira, que eu acho um tema muito importante, mais voltado para a questão de juros simples na educação básica, né? Pode passar, Amanda, por gentileza.
Bem, na questão da introdução, né, nós trabalhamos com algumas perguntas que foram feitas para nós. Qual seria a importância do estudo apresentado, né? A importância dele é o seguinte: conteúdo matemático sempre presente na vida cotidiana das pessoas. Isso aí é fato, né? A gente pode perceber tranquilamente que a matemática financeira como um todo, e principalmente a questão de juros, sempre está presente na vida das pessoas. Você, em tudo que você compra hoje, num cartão, até em questão de parcelas, sempre tem alguns juros ali embutido, que seja alto ou seja baixo, mas sempre tem, né? Muitas vezes a gente vê alguns comerciais, né, em televisão, internet, ou até mesmo na rua que a gente está passando, você vê aquelas placas enormes, né, dando ali, fazendo aquele comercial maravilhoso para você, e fala que as parcelazinhas são pequenininhas, aí bota aquele número enorme e de vezes parcelada e bota o número para ser multiplicado bem pequenininho. Quando você vai ver na realidade, você pagou um montante enorme, né? Isso é bem preocupante às vezes. Outra pergunta pertinente foi o seguinte, né? Em que levou à escolha desse tema, né? Na realidade, esse tema de matemática financeira, de juros simples, eu sempre tive o anseio, o desejo de preparar ele para que possa ajudar os cidadãos, os adolescentes que estão aí no ensino fundamental 2, para que eles possam se tornar adultos com mais segurança na sua vida financeira, que quando eles forem fazer compras, né, forem fazer compras ou até negociações, vender também, eles possam saber do que estão fazendo, né? Não apenas comprar e confiar piamente de olhos fechados no vendedor ou naquela terceira pessoa, mas que eles possam realmente saber do que estão fazendo para que no futuro não venha a ter prejuízos, e muitas vezes prejuízos altíssimos, né? Outra questão também foi o seguinte: em que a teoria se baseia, no caso onde eu estudei. A teoria, eu me baseei nela em estudos realizados em sites na internet, em reportagens na TV, que a gente vê muito reportagem na TV falando sobre compras, né, no comércio, aqui em Caruaru, principalmente, como é uma cidade muito de polo, digamos assim. Você vê que as pessoas elas vão comprar, né, final de ano, novembro, muitas vezes, de forma desenfreada. E, às vezes, um artigo que lá para fevereiro, março, depois do carnaval, digamos assim, espero que volte ao normal, o preço seria bem menos, mas por conta daquela tradição de comprar para passar o final de ano ali bonito, arrumado, então eles compram até um produto que poucos meses na frente seria bem mais em conta, mas eles compram ali, ó, parcela de olhos fechados, como eu já tinha falado, sem nem perceberem, né, aquela facada, digamos assim, embutida. Isso aí é bem preocupante. E por falar, e agora voltando para o lado educacional, né, a BNCC, ela fala já sobre isso, né, fala sobre a matemática financeira, e ela frisa muito a importância desse assunto, né? E, se eu não me engano, foi mais ou menos em 2017, 2018, que a BNCC vem frisando bastante sobre o olhar importante para esse assunto como um todo, né? Outra questão também foi o seguinte: em quais autores foram pesquisados o trabalho que eu fiz? Eu pesquisei mais com as fontes de Pedro Lopes Nascimento, Sandra Mara, eu não estou conseguindo ver o nome aqui direito, mas tudo bem, Marazine, eu acho que é isso, Dione Luchesse Carvalho, e dentre outros, né? Eu gostaria de frisar mais a questão de Marazine e de Nascimento. Marazine, ela fala, né, da importância desse assunto na vida do ser humano, né? Mas ela fala da importância desse conteúdo na vida do ser humano, justamente nessa questão, para que quando ele for viver no cotidiano, ele possa ter domínio da sua vida financeira. Já a pessoa de Nascimento, Pedro Nascimento, ele puxou mais para a questão pedagógica, em sala de aula. E ele, uma certa vez, ele vendo a importância do assunto, ele aplicou algumas questões de matemática financeira, onde envolveu juros simples, taxa,
envolveu também regra de 3, e ele viu, né, já no ensino médio, né, interessante que já foi no ensino médio, ele viu uma grande dificuldade dos estudantes. Então, ele viu o quanto é importante que a escola, né, como um todo, não apenas a particular, mas a escola em geral, dá mais uma atenção especial para esse conteúdo também no ensino médio, até porque é justamente no ensino médio, além naquela transação de 17 anos em diante, onde o ser humano, né, nós, os adolescentes, muitas vezes, estão naquela transação de se tornar adultos, aí, em independência financeira. Aí, se não tiver um olhar mais atento, pode ter altíssimos prejuízos, né? Vamos falar um pouco sobre os objetivos, né? O objetivo geral e os específicos. O objetivo geral, na realidade, foi mostrar aos estudantes a importância de sempre estar alerta referente aos gastos que temos no cotidiano e desenvolver uma melhor interação entre a matemática e cada aluno. Então, quando a gente frisa, né, na vida cotidiana, por que não comprar tanto? Por que ter mais cuidado com o dinheiro financeiro? Porque dinheiro na mão, já diz o ditado, dinheiro na mão é vendaval. Quando você não tem um controle do dinheiro, ele vai controlar você. E quando se refere a juros, aí, minha amiga, é bem complicado, né? E os específicos é desenvolver a capacidade de identificar quando uma negociação vai lhe proporcionar lucro ou prejuízo. Então, é o que eu falei. Você tem que ter aquele domínio e parar e pensar, será que isso aqui para mim é viável? Será que isso aqui para mim é interessante ou não? Eu vou pedir aqui licença para contar um pouco de uma história de uma amiga minha. Hoje eu sou professor, graças a Deus, trabalho na rede municipal de Caruaru, mas passei quase 16 anos da minha vida trabalhando, vendendo roupa, olha aí, questão de vendas, vendendo roupa lá em Toritama, né? A Amanda já chegou até a me ver lá também. E uma amiga minha, né, jovem, bem mais jovem do que eu, ela comprava de forma desenfreada. Era uma verdadeira pródiga, né? Aquela pessoa que compra, gasta de forma desenfreada. E ela chegou para mim uma vez e disse assim, Nilson, que o pessoal me chama muito de Nilson também. Nilson, vem cá, eu fiz uma compra extraordinária. Eu economizei quase 50%. Eu disse, foi o que foi que aconteceu? Ela disse, olha, esse par de sapato aqui, de sandália aqui, estava por R$200 e está numa promoção que está por R$120. Eu comprei 2, economizei R$160. Aí eu perguntei assim a ela, eu disse, me certo, beleza. Mas me responda uma coisa, quantas sandálias semelhantes a essa você tem, de uma forma geral? Ela disse, eu tenho aproximadamente de 55 a 60. Aí eu disse assim para ela, então, infelizmente, eu tenho algo a lhe dizer. Você não economizou R$160. Você gastou esse dinheiro. Você gastou, ela comprou 2, no caso, ela gastou 240. Eu digo, você não economizou 160, você gastou 240. Por quê? Ela disse, por quê? Eu disse, porque se você tem essa quantidade enorme de sandálias semelhantes, você não precisa, olha a questão da reflexão, você não precisa. Então, se você não precisa, você simplesmente jogou fora seus R$260. Agora, se você tivesse 2 pares de sandália, aí tudo bem. Mas ela disse, ela disse, E a questão dos juros, não, era assim, os juros foi baixinho de salário, nem você pagar, ainda pagou com juros, então você perdeu. Aí ela disse, realmente. Então, essa questão é muito importante. Outra também é o seguinte, mostrar aos juros simples como identificar, mostrar nos juros simples como identificar cada parte do cálculo, né? Porque muitas vezes a gente tem que analisar, né? As pessoas têm que analisar quando vai fazer as compras, os juros, não apenas os juros, mas o tempo que vai gastar pagando, a questão da taxa em si, né? O que ele vai ter que investir para comprar, tudo isso envolve questão de você parar, pensar e refletir, né? Pode passar, Amanda, por gentileza. Como o estudo se organiza, né? O estudo se baseia em diversas citações importantes de autores, como eu já falei, né? Referentes a conteúdo que se baseia em diversas citações importantes de autores referente ao mesmo e análise da realidade demonstradas na mídia, né? Como eu já falei, compras realizadas em períodos de vendas em alta no comércio, como eu já falei aqui em referente a Caruaru e creio também que em Toritama, em Santa Cruz, funciona de forma semelhante.
O trabalho ele foi organizado também da seguinte forma. Eu dividi ele em algumas etapas, o trabalho, né? Primeiro, teria uma palestra, só frisando aqui uma questão, que esse trabalho que eu propus, que eu organizei, esse projeto, né, ele foi planejado inteiramente para o presencial, né? Então, você vai ver aqui, ó, que teria como ajudar, né, de uma forma geral. Teria palestras realizadas no início do projeto. Na primeira parte do projeto, teria uma palestra sobre um pouco da história da matemática financeira. E a gente, muitas vezes, acha que a matemática financeira é algo bem atual, mas não. Olha aqui, ó. 600 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, lá na Babilônia Antiga, alguns mercadores, viajantes, se ficaram lá, chegaram lá, esqueci a palavra, alojaram lá, então começaram a trabalhar com suas mercadorias, com juros, né? Ali com juros, e as pessoas começaram comprando, vendendo. Então, essa questão é bem antiga já, né? Tem alguns artigos que falam que tem até mais tempo, mas eu peguei isso aqui, o mais próximo da gente é sair de 600 anos. Né? Num segundo momento, né, depois da palestra, teria um aulão comigo, mostrando a eles a importância da gente aprender mais, dar mais importância à matemática financeira, né, e principalmente a questão de juros, capital, taxa, tempo. Num terceiro momento, né, e penúltimo momento, a gente iria já num outro dia dividir a quadra em 4 setores, para que eles, na prática mesmo, vissem como é que funciona lá no cotidiano, no dia a dia. Então, 4 setores, com lojas, né, lojas, digamos assim, não de verdade, mas lojas como se fosse de verdade, mas sem ser, e na entrada eles receberiam algumas notas de dinheiro sem valor, claro, e alguns cartões de crédito também, e a calculadora, para eles passarem em cada setor. Um setor eles iriam comprar, né, comprar e iriam chegar para mim depois, para explicar o que foi que aconteceu em relação aos juros. Em um outro setor, o segundo setor, eles iriam comprar, iriam explicar para mim como foi a taxa, como foi que chegou no valor daquela taxa. No terceiro setor, teria a questão deles entenderem a questão do tempo de pagamento, quanto ele iria demorar, qual o tempo que ele iria demorar pagando aquele valor da compra. Será que seria viável para ele? Será que se não pagasse à vista, ele não economizaria tempo e dinheiro? E no terceiro momento, falei aqui de juros, né, taxa, juros, tempo e questão do capital investido, né? Será que eu posso realmente comprar isso à vista? Ou será que para mim seria melhor comprar parcelado? Porque muitas vezes também você, dependendo da sua questão financeira, até que é melhor comprar parcelado também, se os juros não for lá, essas coisas todas, né? Por último, para encerrar o projeto, para finalizar, eles iriam chegar para mim, né, num outro dia, um terceiro e último dia, com as compras realizadas, e ali nós iríamos identificar quais foram os principais lucros que eles tiveram, entre aspas, e prejuízo, né, dentro da realidade de cada um. Então, a gente iria conversar e entender se realmente teve futuro todo aquele comércio que eles participaram ou não. E assim, de uma forma geral, deixarem eles mais reflexivos. Pode passar, mano. Muito bem. Wanderilson, eu vou mandar o link da próxima reunião, que essa daqui está encerrando, você finaliza e a gente continua, certo? Manda agora, rapidinho, para entrar. Tá certo.